Então, seguindo, antes de passar para vocês o CRUD, né, e começar a falar desse CRUD, o que é esse CRUD, como funciona, tá, eu vou explicar alguns recursos aqui relacionados a essa primeira etapa que nós fizemos, que é a estruturação da tabela. Primeiro, por que eu utilizei o ambiente gráfico e não o código? Porque não tem vantagem em utilizar o código e não tem necessidade. Quando você vai criar um site ou um sistema web, né, e eu vou trabalhar com vocês o curso voltado para a prática, então não tem o porquê você vir aqui no seu ambiente, ou seja SQL Server ou seja MySQL, né, com PHP-MyAdmin, clicar aqui em SQL e começar a create table e tal. Por quê? Porque é muito mais rápido você fazer isso de forma visual e não tem necessidade. É algo estrutural. Então, antes de eu criar o meu site ou sistema, eu vou ter que criar o meu banco de dados. E aí, quando eu for criar o meu banco de dados, né, vamos supor que é uma loja virtual. Eu tenho que criar uma tabela para clientes, uma tabela para produtos. Vou lá na tabela de produtos. O produto precisa ter um código, o produto precisa ter uma descrição e assim por diante. Então, já são alguns recursos. Mesmo que depois eu tenha que acrescentar algo, isso é muito normal. Isso vai acontecer o tempo todo, né? Acrescentar ou remover um campo, uma coluna que você não usou, é só você vir no ambiente do seu banco de dados e fazer essa alteração. Isso é estrutural, então isso não vai ser mudado via código. Não existe, por exemplo, no meio do seu sistema lá, um momento em que uma coluna do produto terá que ser adicionada ao banco de dados. Ela já vai estar existente lá, mesmo que não tenha registros a ser aplicado nela, ela já vai existir. Então não tem que de uma hora para outra acontecer algo estrutural na sua base de dados. O seu banco de dados já vai estar criado. Se for necessário, você vai vir aqui e acrescentar, né, apagando e excluindo algo, como eu já mostrei aí, fazendo uma alteração. O que eu preciso saber relacionado a comandos é relacionado ao CRUD, que é inserção, consultas, deleção, que a todo momento vai estar sendo executado dentro da minha aplicação. Mas vamos supor que você quer realmente saber e quer fazer uma tabela via código, né? Mesmo não tendo a necessidade, sendo mais difícil. Vou mostrar aqui para vocês o porquê não é vantajoso. Quando você clica em SQL, para poder executar o comando, aqui eu estou utilizando o ambiente do PHP-MyAdmin, mas é bom frisar também que tem outros programadores que gostam de instalar o MySQL no computador. Eu mesmo detesto. Por quê? Porque pesa muito a máquina, né? Você tem várias desvantagens. Eu prefiro utilizar o browser, que é muito mais leve, você não tem problema de compatibilidade com outros bancos, é muito mais fácil de utilizar. Mas se você quiser instalar também o MySQL, é possível. Você pode baixar o MySQL, instalar ele e utilizar também ele aqui como um programa, ok? Não importa, se você vai estar com um programa, se vai estar no PHP-MyAdmin, não importa. Sempre vai ser mais fácil você fazer de forma visual. Vamos criar aqui no código, vou criar uma tabela só com dois campos e percebam aqui como que seria essa estrutura. Então, create table, que eu já havia falado para vocês, toda vez que você tiver algo que não é nome de parâmetros, né, não nome de comando, que não seja da sintaxe da linguagem, você precisa passar entre crases, o que já começa a ser chato. Então, você abre crase, coloca o nome do seu banco de dados primeiro, aula, abre não, né? Porque aqui não é bem abre e fecha, é insere. Então insere novamente a crase e este objeto, ele é um nome, nós chamamos de string. Ele é uma string, um texto que carrega o nome do banco de dados. Ok, por isso ele é passado entre esses objetos, porque ele não é um parâmetro específico da minha linguagem. Ponto. E aí eu coloco o nome que eu vou dar para a tabela. Eu vou chamar a tabela de clientes. Então eu abro crase novamente e coloco o nome da tabela aqui, ó, clientes. Vou colocar com tudo minúsculo, para ele inserir dessa forma no banco de dados. Né? Tem gente que gosta de inserir TB, underline clientes ou tabela. Eu gosto de simplificar o máximo possível, porque imagine o seguinte, a todo momento no meu código, eu vou ter que estar dando referência a essa tabela, para exclusão, para inserção, né? Para tudo. Quanto menor e mais objetivo o nome, mais fácil para mim. Então eu prefiro trabalhar dessa forma. Então aqui primeiro eu mandei criar a tabela. Vocês já viram que se eu executar, não vai prestar, vai dar erro. Por quê? Porque ele quer saber quais os campos que vão existir dentro dessa tabela. É impossível criar uma tabela, né? É inútil, na verdade, criar uma tabela e impossível se ela não tiver campo nenhum. Aqui você vai abrir chaves e vai fechar chaves. Por quê? Entre essas chaves, ou dentro dessas chaves, nós vamos montar a estrutura da nossa tabela, que são as colunas. Eu gosto de fazer isso na linha de baixo, ok? Então, abro chave, pulo para a linha de baixo, onde eu começo a estruturar os campos. Nome do campo também é string, não é parâmetro da linguagem. Toda vez que tiver uma string, tem que ser passado aqui entre crase. Então, eu vou colocar aqui, ó, crase,
né, e crase novamente. Vou chamar esse campo de código. Ok, mas é só isso não, porque ele quer saber qual o tipo desse campo. Esse campo vai ser do tipo inteiro. Esse campo pode ser nulo? De forma alguma, porque ele vai ser a minha chave primária. Então eu tenho que inserir aqui que ele é not null, né? Ele é um campo que vai auto-incrementar? Sim. Então eu vou ter que definir todos aqueles parâmetros que nós fizemos de forma fácil, né, visualmente, eu tenho que passar aqui, ó, ok. Né? E aí, se eu tiver mais campos, nesse caso eu vou colocar mais um, eu vou inserindo aqui abaixo. Na próxima aula eu vou colocar então mais um campo para a gente poder fechar toda a estrutura da tabela, né? E aí nós vamos executar para que ele possa fazer a criação.